Olá, este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal da cidade. Policiais federais querem eliminar o inquérito policial. A ideia é criar um novo mecanismo de investigação mais eficiente, seguro e justo. O indiciamento passaria a ser exercido através da função do Ministério Público e não mais da polícia, que trabalharia apenas na apuração dos fatos e na busca de provas. O que mudaria na prática para você, cidadão comum? Será que o cidadão ganharia mais agilidade nos processos? A polícia ficaria mais à vontade, mais voltada à investigação e não ao rito burocrático? O nosso assunto hoje, para discuti-lo, estamos na companhia do presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Francisco Carlos Garisto, o presidente da Associação dos Delegados de Santa Catarina, delegado Mário Martins, o deputado federal pelo PT no Rio Grande do Sul, integrante da Comissão de Justiça e Direitos Humanos na Câmara Federal, o deputado federal Marcos Rolim, e o procurador da República, procurador Luiz Francisco de Souza. Gostaria muito mesmo de agradecer as presenças de todos. Lembrando que vocês podem participar com perguntas e opiniões através dos telefones 216-2800 e 216-2828. Eu começo com o agente da Polícia Federal, senhor Francisco Carlos Garisto, explicando para o nosso telespectador que está em casa um pouquinho dessa tese. Por que essa tese de eliminar, de extinguir com um inquérito policial? O que isso iria melhorar? Veja bem, através dos tempos, através das investigações que nós desenvolvemos em todo o país, nós percebemos que todas as investigações que são feitas, elas acabam tendo uma morosidade acima do que deveria. Por exemplo, você tem um crime que é cometido, ele é comunicado à Polícia Federal. Então se começa toda uma investigação e aquilo vai na morosidade, 30 dias você não consegue solucioná-lo, você pede prazo ao Ministério Público, aquilo volta e os volumes vão crescendo. Você tem, através disso, crimes que não necessitaria praticamente fazer investigação nenhuma. Nenhuma. Então nós queremos apenas transformar isso numa investigação policial federal através de um relatório. E não mais de rito, de carimbo, de juntadas e de oitiva, porque as pessoas são ouvidas na polícia, e quando chega na justiça é feito tudo novamente no processo. E isso causa uma morosidade. Eu te dou um exemplo prático em São Paulo. Cada delegado da Polícia Federal em São Paulo tem 700 inquéritos policiais. 700 para cada um. Se você colocar aí 10 pessoas por cada inquérito, que é o mínimo, você vai ter 7.000 pessoas. Você coloca 1 hora para cada pessoa, e quem trabalha com isso sabe que 1 hora é o mínimo, né? Você vai ter aí 7.000 horas. Você vai ter 7.000 horas. Dependendo do prazo que o delegado trabalha, você vai ter uma prescrição aí no mínimo em 5 anos. Acaba prescrevendo e não alcança o culpado. Tá, agora a figura do inquérito policial seria eliminada? A figura do inquérito policial na forma que está seria eliminada. E outra, isso só é praticado em Uganda, Quênia, Indonésia e Brasil. Eu não conheço mais nenhum país do mundo que pratique o inquérito na forma que está no Brasil. Bom, o delegado Mário Martins, o que pensa a respeito dessa ideia, dessa tese? Primeiro, eu fico estarrecido em cima de uma situação que eu entendo que o colega não deve estar falando pela Polícia Federal, evidentemente, até porque eu não tenho dúvida nenhuma que a Polícia Federal como um todo, ela não abre mão do seu inquérito policial. É claro que nós temos o entendimento, a consciência de que esse inquérito policial precisa ser aprimorado, sim, mas em cima e antes de um aprimoramento, é preciso que os governos tenham efetivamente interesse em investimento de pessoal, investimento técnico de apoio logístico, para que efetivamente venha a claro, venha a público a eficiência e a necessidade do inquérito policial. Eu não vejo nenhuma possibilidade, primeiro porque nós temos que entender, primeiramente, que ele é sim, no mínimo indispensável. Eu diria que o inquérito policial tem no seu nascedouro a isenção, o direito e a liberdade do cidadão de uma forma isenta, ter a sua avaliação através de uma investigação, aí sim, a partir dali, a apresentação para uma denúncia do Ministério Público. Seria ridículo, diria eu, até seria uma afronta aos direitos, né, do cidadão, seria um retrocesso do direito, das garantias e do direito democrático desse país, se o mesmo organismo, o mesmo profissional fizesse, no entendimento dele,
na suspeição do cometimento de um delito, ele, após indiciar, por suspeição de autoria, também ele próprio iria denunciar. Quer dizer, então, cerceia qualquer direito do cidadão de se ver dentro desse processo, a menor que seja a garantia de defesa, né? Eu não quero com isso polemizar de momento ou inicialmente, né? Mas eu quero dizer que a própria OAB, onde está acontecendo esse evento, não tem dúvida nenhuma que se tivesse aqui um representante da OAB, com certeza defenderia também a manutenção, o aprimoramento, o aperfeiçoamento, sim, mas jamais a extinção do inquérito policial. Bom, o deputado Rolim, qual é o pensamento do senhor a respeito da extinção do inquérito policial? Bom, boa noite, Igor. Boa noite a todos os demais componentes aqui dessa mesa. Me parece que o debate em torno do inquérito policial tem uma atualidade muito grande no Brasil por uma razão precípua. Nós temos uma das condicionantes mais importantes da violência e da criminalidade no nosso país, como de resto no mundo inteiro, são as elevadíssimas taxas de impunidade. Nós sabemos que quando delinquentes praticam crimes e não são punidos, isso funciona na prática como estímulo à repetição desses mesmos delitos. No Brasil, isso é uma prática generalizada. A impunidade no Brasil, ela se tornou quase que uma regra. Eu comentava hoje no seminário, quando fazia minha palestra, de que nós temos em vários estados brasileiros, só para dar um exemplo, para o telespectador acompanhar a gravidade do problema. Em vários estados do Brasil, a média de esclarecimento de homicídios por parte das polícias civis brasileiras está em torno de 10% dos casos. O que é rigorosamente um atestado de falência da investigação policial. Quer dizer, se 90% dos autores de um crime tão grave como homicídio não são identificados pela polícia, quer dizer, isso significa que um dos crimes mais graves não tem, de fato, a persecução necessária, não tem identificação. Então é preciso aperfeiçoar os mecanismos de investigação. Nesse ponto, acho que todos nós estamos de acordo. O problema é que o inquérito policial é um instrumento absolutamente ultrapassado. Ele implica não só na morosidade, mas ele implica, porque podemos pensar, bom, mas se fizer mais rápido o inquérito, então a coisa pode ser melhorada. O fato é que os procedimentos do inquérito policial são sempre repetidos na fase do processo judicial. Sim. Então é sempre repetir o que já foi feito. E se nós olharmos o que é a produção, a qualidade dos inquéritos produzidos no Brasil, nós veremos por qualquer levantamento estatístico que a grande maioria deles não prova nada. Né? Eu estou falando dos inquéritos que são concluídos. Né? Porque grande parte dos crimes não tem sequer conclusão de inquérito. Claro. Então nós precisamos buscar algum tipo de mecanismo que garanta, primeiro, agilidade, segundo, que não se repita na fase do processo, né? E permita que haja, portanto, a produção de prova de maneira mais competente. No mundo inteiro, e concluo dizendo isso, nós temos dois grandes modelos de investigação criminal. Um deles é o juizado de instrução. Quer dizer, quando um juiz, portanto um membro do Poder Judiciário, instrui a investigação desde o início. E a polícia colabora com esse juiz. E na grande maioria dos países do mundo, nós temos o Ministério Público atuando como titular da investigação desde o início. Esse é um modelo mundial. Quer dizer, no Brasil nós temos, na verdade, um modelo que só existe aqui, mais 2, 3 países do mundo. Agora, deputado, mas parece que todas as esferas públicas estão sobrecarregadas. O Judiciário está sobrecarregado, o Ministério Público está sobrecarregado. Será que a gente não iria apenas transferir o problema? Que todas as esferas públicas estão sobrecarregadas, o Judiciário está sobrecarregado, o Ministério Público está sobrecarregado. Será que a gente não iria apenas transferir o problema? Não, mas veja bem, o problema da sobrecarga, claro, nós precisamos de mais gente investigando, precisamos de investimentos nessa área, precisamos de mais juízes, mais promotores. Mas o que há no Brasil é o seguinte, os crimes mais graves, mais importantes, especialmente aqueles de grande repercussão social e aqueles que são praticados pelos integrantes da elite brasileira, via de regra, não são investigados, porque contra essa investigação se montou um verdadeiro aparato institucional de proteção. Procurador, o que pensa a respeito dessa tese de extinção do inquérito policial? Eu penso exatamente o que a Associação Nacional dos Procuradores pensa, ou seja, foi aprovado num dos últimos encontros nacionais a extinção do inquérito. E mais ainda, a Federação dos Policiais Federais, que é representado pelo Garisto, aprovou no 8º Congresso, e representando isso sim, que a posição do delegado é posição minoritária dentro da Polícia Federal. Representa tão somente, talvez 30%, talvez 40% dos delegados. Enquanto que a posição hegemônica, maioria absoluta, dos agentes, dos peritos, é a posição do Garisto, do Dr. Garisto, que é a posição que a gente concorda, que eu tenho certeza que a JUF concorda e mais, que setores imensos da OAB também concordam, porque setores da ouvidoria, que em campo, também concordam com isso. E o motivo central por que a gente concorda é isso, porque a gente quer que pessoas como o Dr. Mário, aqui direito, gastem o mínimo de tempo possível em coisa burocrática e se empenhem, sim, não pensando assim em direitos individuais,
Que isso aí tem os advogados para pensar. Ele, como bom policial, tem que pensar, tal como eu, em desvendar o crime, achar as provas, aí, tendo em vista as provas, denunciar o quanto antes. É isso que a sociedade quer. É esse o papel da polícia e do Ministério Público. Achar as provas e transformar as provas em processo e gerar uma sentença. E mais ainda, como foi bem colocado pelo deputado, assim, o centro da questão é os grandes crimes que envolvem bilhões e bilhões e bilhões estão impunes. Na verdade, hoje, quase tudo tende à prescrição, do jeito que está, é um modelo falido. Sequer os delegados aplicam esse modelo, porque nenhum delegado abre inquérito para apurar pequena coisa de contrabandista. Então, assim, no fundo tem que mudar esse mecanismo para a gente poder combater o crime de colarinho branco, para pegar o grande criminoso e mais. Ministério Público participar da investigação é um modelo, como bem colocou o deputado, internacional. Porque senão a sociedade vai ter um membro do Ministério Público apático, sem interesse, cego. No gabinete. No gabinete. Me permita. Desinteressado. E mais ainda, alienado. E mais ainda, pensando talvez, como foi colocado aí, em interesses individuais. Ora, a gente defende os direitos humanos, mas a gente defende os interesses humanos da sociedade, que interessa a sociedade buscar as provas contra os criminosos de forma lícita, de forma correta, de forma ética, e apresentar a denúncia o quanto antes. Por isso que é vital que os membros do Ministério Público participem, sem querer dar ordem dos delegados, que a gente jamais queria na federal, mas em parceria com a polícia. Então esse é o modelo, e eu gostaria até que os delegados, que a maior parte não tem esse pensamento, se empenhassem em saber onde é que estão os milhões que foram roubados em inúmeras atividades. É ali que a gente tem que ir e deixa os direitos individuais para os advogados. E aí, delegado? Me permita, procurador, eu acho que o povo que está no outro lado da Câmara, eles têm que entender, e eu não tenho dúvida que eles têm maturidade para isso, eles começam a entender de que o que se discute aqui, em cima desse caos da insegurança que tomou conta do país, em cima dessa violência desenfreada e descontrolada, e que eles não tenham, e vão com certeza ter essa posição, eles não têm dúvida nenhuma de que não vai ser a extinção do inquérito policial, nem como diz a nota do jornal hoje, através do sindicato, dos servidores da Polícia Federal, de que, de repente, a retirada de força do delegado policial, acho que o povo começa a entender agora de que o que se discute aqui é exatamente uma solução, e não uma discussão, uma solução que se busca exatamente estancar com o problema de violência nesse país. E eu não tenho dúvida nenhuma que não é o inquérito policial, ou a extinção desse inquérito, ou o enfraquecimento da prerrogativa do delegado de polícia, que vai realmente, a não ser que eu aqui não quero ser hipócrita, e tenho certeza que ninguém aqui à mesa é hipócrita o suficiente para entender que com essa afirmação estaríamos resolvendo o problema de segurança. Digo mais ainda, com relação à prescrição, a falta de qualidade, é preciso que os governos tenham, no mínimo, a obrigação e o comprometimento de investir na área de segurança. Então vamos aqui desnudar um pouco dessa coisa, de repente, se buscar algum tipo de corporativismo, de defesa corporativista, mas acontece que é preciso que se diga que a polícia precisa ser aperfeiçoada, sim. Será que existe corporativismo nessa discussão? Policiais federais que querem a extinção do inquérito e um novo modelo de investigação. O indiciamento seria a responsabilidade do Ministério Público e a polícia iria se preocupar mais com as investigações e a coleta de provas. Quem é que ganha com essa mudança? O nosso assunto hoje. Há pouco, o delegado Mário Martins falou que, de repente, esta é uma ideia corporativista, de uma categoria. O senhor acredita que é assim? Acredito. E deve ser assim? Mas quem é que ganha? É a categoria ou é a sociedade? Não, isso é um corporativismo por parte dos delegados. Porque se você pegar 100% dos policiais da Polícia Civil e da Polícia Federal, você só vai ter o delegado contrário a isso. Porque o inquérito policial hoje nada mais é do que um instrumento de poder só do delegado e não da instituição policial. Quando o delegado Mário falou que eu não represento a Polícia Federal, eu represento a totalidade dos policiais federais, inclusive os delegados de polícia. Eu sou o representante deles, porque eles são filiados à federação e não saem. Vontade classista não é representação institucional, colega. Eu acho que nós não vamos começar a discutir uma coisa. Eu quero dizer o seguinte, o inquérito policial, outra coisa que o delegado falou... Depende da vontade, né? Só um minuto. Outra coisa que o delegado falou, por exemplo, que o inquérito é um instrumento de defesa da sociedade. A sociedade tem que saber, e aqueles que já foram indiciados no inquérito policial, ele deve saber, que ele não tem direito ao contraditório ali. Ali o delegado inquire a pessoa e não tem direito de falar nada. Alguns advogados talvez não podem nem acompanhar a oitiva
tá me entendendo? Quando o delegado deixa e ele fala, ó, aqui o senhor não faz pergunta, o que só mando eu? Olha, a OAB, grande parte da OAB é contrário ao inquérito policial. Eu desafio o procurador de justiça, promotor de justiça, que tenha denunciado no crime, que não tenha passado por um convencimento probatório a partir do inquérito policial. Não, eu discordo. Por exemplo, eu provo para você. Eu provo para você uma coisa. Me apresente um. Eu já denunciei inúmeras pessoas sem precisar de passar pela polícia. Acontece que a gente acha a polícia imprescindível. Acontece que a gente quer uma polícia não ligada a palaciano, não uma polícia ligada para somente pegar pobre, pegar gente miserável. Isso. A gente quer uma polícia libertada, um bocado de burocracia que só serve para fazer controle político de governadores sobre delegados, que volta e meia não investigam os grandes criminosos. Isso. E a gente quer uma polícia parceira, como é nos Estados Unidos, como é na Alemanha, como é operações Mãos Limpas na Itália, para que a gente possa ir atrás. Olha, procurador, as mãos limpas já estão um pouco sujas, a tolerância zero já passou do 100, né? Então, complicado isso aí. Vamos começar a trabalhar em cima de uma discussão dessa ordem. É o movimento de ética maior que tem, e qualquer pessoa que fala isso, essa pessoa sim eu diria que está complicada, porque o movimento Mãos Limpas é um marco porque nunca tantas pessoas políticas, tanto altos empresários foram processados, foram encarcerados e foram desvendados, e a máfia italiana quase morreu por causa daquele movimento, e muitos membros do Ministério Público foram mortos, Falcone, etc, naquilo. Então, a Operações Mãos Limpas é considerado por todo mundo um marco na briga pelos direitos humanos. Tem muita gente entusiasmada na importação de modelo e que de repente, para não ser enganado... Permite só uma observação. Eu acho assim, só um minutinho, eu estou preocupado um pouco assim com a... Ele representa a polícia. Viu, senhor, eu estou preocupado, quero tentar ajudar assim para que a gente possa centrar o mais possível na argumentação em torno das teses que pode pensar diferente, né? De importar modelos, delegado, para o seguinte, porque até se fosse assim, eu preferia importar da Alemanha que da Uganda. Se fosse para importar, eu quero pegar da França, da Itália, coisa e tal, e não da Indonésia, né? Agora, deputado, eu tenho que chamar o intervalo comercial. A verdade aqui é que a exceção minha parece que o restante não quer, a exceção minha do deputado, os dois não querem assumir a minha culpa, né? Porque... Meia culpa não existe. Subverter as palavras que nós estamos tendo. Um ou outro polícia parlamentar. Deixa eu chamar o intervalo comercial. Mais interessante. Deixa eu chamar o intervalo comercial. Os federais querem a extinção, a mudança do inquérito e um novo modelo de investigação. Agente da Polícia Federal, Francisco Carlos Garisto, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a respeito da exposição do acusado. Será que a gente vai eliminar esse fato ou não com a extinção do inquérito policial? Porque às vezes pode acontecer também, ou do delegado expor alguma pessoa acusada e depois a gente acaba tomando conhecimento que trata-se de uma vítima ou até mesmo de um inocente, e o mesmo pode acontecer através de um promotor, de um procurador de justiça, acusar alguma pessoa e depois, no final da história, no final do inquérito, não, era inocente. E aí, como é que fica? Esse é o problema, é um dos problemas que nós apontamos na nossa proposta de modificação, é justamente essa exposição antecipada da culpa. A polícia está julgando, quando ela deve indicar à justiça o culpado. Ela deve indicar à justiça o culpado e não julgar. Então vocês vejam bem, você pega um elemento que falaram que ele é o criminoso, então a polícia vai e prende, e daqui a pouco você já tem lá pessoas filmando esse indivíduo. Mas às vezes você tem o flagrante, a situação está evidente. Aí é diferente. Flagrante delito é uma coisa. E o inquérito policial, que nasce de uma maneira diferente do flagrante delito, onde o crime não é ardente, inclusive o flagrante delito não deveria ter nem inquérito, e depois alguns são transformados em inquérito também. Ele deveria ser um relatório do flagrante e acabou a investigação. O flagrante não tem que discutir mais nada. Você tem que passar para o Ministério Público, vai denunciar, e o juiz que vai julgar em 20 dias. Hoje o que acontece é que você faz o flagrante, daqui a pouco você começa a ouvir um, o outro fala do outro, o outro fala do outro. Essa exposição, nós também prevemos isso, e ela deveria não ficar como uma mordaça da imprensa ou coisa parecida, que também é perigoso para uma democracia. Mas teria que ter normas para você poder indicar que aquela pessoa é culpada ou não. O que acontece na polícia? Você indicia uma pessoa. O que é indiciar? Você hoje, quantas pessoas estão me assistindo agora já foram indiciadas e depois foram absolvidas? E a primeira notícia que sai no jornal, que sai na televisão, fulano foi indiciado, ciclano foi indiciado. E depois foi absolvido. Como é que fica para reparar esse erro depois? Deixa eu completar. Entendeu? Então nós acreditamos, procurador, que nós devemos ter cuidado na exposição de suspeitos.
Porque até que nós entreguemos essa pessoa à justiça, nós não temos que falar em culpa, nós temos que falar em suspeita. A polícia suspeita das pessoas. E quem fala que é culpado é o juiz e o procurador que vai denunciar. Uma palavra, mas eu acho que para grande massa crítica, para grande massa opinativa no país, se aparece suspeito, culpado, a sociedade já está condenando. Não, mas de certa forma, acho que a sociedade acaba condenando. Ela está acostumada com essa exposição. E quem é que tira? Você viu aquele caso daquela escola em São Paulo, onde os garotos falaram que foram molestados? Aquelas crianças falaram que foram molestadas lá em São Paulo? E foram lá e tocaram fogo na escola, acabaram com a família e depois descobriram que a família não tinha nada a ver, que as crianças inventaram aquilo. O inquérito, o delegado fez um relatório dizendo que todos eles eram culpados de molestar menores e não foi provado. E quem tirou aquilo? Onde é que está aquela família hoje? E o que nós queremos é isso. Eu gostaria só de complementar, porque é vital, eu acho que o Ministério Público participe nas investigações e esteja bem mais presente como parceiro. Ou seja, de fato, hoje, quem é exposto dessa forma degradante são as pessoas pobres. São pessoas bem humildes. Somente. Que volta e meia, quando isso. Nós algemamos um político recentemente, quase caiu a República, isso, todo mundo sabe. O delegado, volta e meia, vai e expõe essa pessoa bem pobre, é isso que acontece. A posição é das pessoas, eu quero só dar uma opinião. Eu acho que essa é uma questão relevante, importante, e nós vamos precisar muito da colaboração da própria imprensa com relação a esse tema. Agora, muitas vezes vamos ver em jornais, em rádios, em outros veículos de comunicação, o sujeito foi detido pela polícia, né? Ele é suspeito da prática de um crime grave, por exemplo, um estupro. É um crime revoltante, mas ele é suspeito, ou seja, não se tem nenhuma prova ainda que ele é o autor. Mas a foto dele, eu acho que não. Eu acho que não. Mas a foto dele às vezes está no jornal e o nome dele está lá embaixo. A polícia prendeu fulano de tal, suspeito da prática de estupro. Isso de fato é uma condenação pública, né? Agora, vocês nunca vão encontrar isso se essa pessoa for rica. Vai se encontrar esse tipo de denúncia na imprensa quando o cidadão é pobre. Porque se não tem advogado, não tem como buscar o seu direito, não vai acionar o jornal por danos à sua honra. Ela vazou através de um agente público. Através de um agente público, está errado. Está errado. Responsabilizados também, né? É verdade, é verdade. Olha, quando o judiciário, quando o juiz de direito, a partir de um inquérito policial, quando o juiz de direito, a partir do inquérito policial, ele manda que se retire de dentro do lar um pai de família. Quando ele vai mais além, a partir do inquérito policial, ele manda que se encarcere a pessoa acusada, eu não tenho por que discutir da desimportância do inquérito policial. Não, mas nós estamos falando isso. Nós estamos falando da importância de denunciar a pessoa antecipadamente. Dispor a imagem. Não, dispor a imagem. Eu acho que o senhor não estava prestando atenção. Um pouco a discussão. Todo mundo é favorável à ampliação da atividade investigativa da polícia. A gente quer que a polícia investigue, como investiga hoje, de forma desburocratizada e em parceria com o Ministério Público. A denúncia pode sair, como eu estava falando, às vezes, se o crime porque se o crime é pequeno, em regra, como ele estava dizendo, ele faz um relatório circunstanciado, faz uma investigação, que esse é o mecanismo correto, e pronto, aí está resolvido. Agora, se o crime é pesado, então é vital, como é feito nos Estados Unidos e outros lugares, que os membros do Ministério acompanhem. Por favor, delegado, intervalo comercial e daqui a pouco voltaremos com as perguntas de vocês. Conversas cruzadas aqui na TV Com, canal da cidade, as perguntas de vocês, hoje falando sobre essa tese defendida por alguns segmentos da sociedade, pedindo a extinção do inquérito policial. Conversas cruzadas aqui na TV Com, canal da cidade, as perguntas de vocês, hoje falando sobre essa tese defendida por alguns segmentos da sociedade, pedindo a extinção do inquérito policial. O Fernando no Estreito Continente, em vez da extinção do inquérito policial, este não deveria fazer parte do julgamento? Às vezes faz parte ou não? Tivemos hoje, por exemplo, a exposição do juiz federal, que prestou declarações, prestou a nossa palestra, e ele disse que não aproveita quase nada do inquérito policial. Tem que refazer tudo? Tem que refazer tudo, em juiz, está aqui o procurador que pode afirmar, está aqui o deputado que participou de CPIs. Então, o inquérito policial... Eu nunca vi refazer prova pericial com tanta facilidade como está sendo colocado aqui. Não, prova pericial é uma coisa que a gente acha... Policial, não, mas vocês não valorizam a prova pericial, vocês valorizam a oitiva, um ouve o outro. O Rodolfo foi muito feliz, né, quando ele fala que a dificuldade não está no judiciário, quando se fala em prescrição e o desafio novamente... Não, ele não falou, quer dizer o seguinte, a prova pericial é o que nós queremos, a prova material é o que nós desejamos. Nós queremos uma investigação policial com prova pericial, que não tem como contar. O inquérito hoje é feito através de oitivas. Um ouve o outro.
A pessoa vai lá e acusa a prostituta das provas, como ensina os professores de direito. O É uma afirmação irresponsável, né? Não, não é. É só uma afirmação irresponsável. O público sabe que é isso. Deixa eu colocar só alguns dados que eu acho que são bastante eloquentes, assim. Eu não tenho os dados de Santa Catarina, infelizmente, mas no meu estado eu tenho de cabeça. Nós tivemos agora, nesse último período, último ano, no Rio Grande do Sul, 2,5% dos indiciados em inquérito policial foram condenados. 2,5%. Dá para discutir. É um indicador bom, próximo a zero. O que significa o seguinte, quer dizer, esse mecanismo de inquérito policial não é só no Rio Grande do Sul, onde temos uma boa polícia, enfim, é um mecanismo falido. Então, eu quero colocar dois argumentos, agregar dois argumentos para encerrar minha participação no programa. Primeiro, se falou muito aqui na morosidade, reprodução de procedimentos, enfim, isso é uma coisa bastante óbvia, mas tem duas questões que não foram tocadas, a não ser de passagem. O primeiro ponto é o seguinte, é muito comum no Brasil, infelizmente, isso se faz contra a polícia brasileira, porque desmoraliza a polícia no Brasil, é muito comum que maus governantes, diante de um inquérito policial que foi aberto para investigar fulano de tal, Beltrano, enfim, vem a ordem de cima o seguinte, troca o delegado, tira esse daqui e bota esse aqui, porque esse aqui vai dar o resultado que eu quero. Isso tem acontecido frequentemente, não precisamos nem citar exemplos, né? O delegado ele troca com primeiro argumento, a ingerência política. Segundo argumento, esse é o seguinte, ninguém tocou nisso. Infelizmente, nós temos maus policiais, como temos maus políticos, maus procuradores, maus juízes. Mas quando este mau policial é um delegado, e ele tem o poder de presidir o inquérito policial, ele negocia o inquérito policial. Ou seja, o poder do delegado de polícia no inquérito policial é fonte permanente de corrupção da polícia brasileira. Mas não pode acontecer com o promotor também? Mas isso não acontece no judiciário. É mais difícil se você tiver um grupo de 5, 6 pessoas diferentes, de instituições diferentes, atuando conjuntamente. É muito mais difícil, porque um controla o outro. O procurador, eu preciso dar atenção ao nosso telespectador. Eu lamento. Agora, o próprio telespectador foi muito feliz, né, quando ele fala que a dificuldade não está no judiciário, quando se fala em prescrição e o desafio novamente. Não, ele não falou que está no judiciário, não. Aqui, ele não falou que está no judiciário. A prescrição se dá em grande parte também dentro do próprio trâmite do judiciário do Ministério Público, ou não, procurador? Não, eu posso rapidamente falar. Claro que sim também, claro que sim também. Bom. Não, isso aí também. A culpa dessa prescrição, a culpa dessa prescrição é do inquérito, porque hoje é uma brincadeira, ou seja, o inquérito às vezes gasta assim, em 60 dias, às vezes ele fica 30, 20 dias só brincando de caminhar daqui para colar, passando por órgãos. Vai e volta. E ninguém apura. Ok, procurador. Atendendo o nosso telespectador, o Valdir na Trindade diz que é a favor da extinção, pois é apenas uma peça decorativa. Como ficaria a situação dos delegados? Como é que ficaria a situação dos delegados? Atendendo a investigar. Pereira de Siqueira, no centro, quais são os países que adotam ou não trabalham com inquérito policial? Já foi citado aqui, a gente poderia repetir. Uganda, Quênia, Indonésia e Brasil. Somente em Portugal, Inglaterra. Mas peraí. Aqui dá a impressão de que... Bom, eu posso também dizer que nos Estados Unidos o promotor de justiça é eleito, ele não é concursado. Eu posso explicar isso. Quem é eleito é só o Procurador-Geral de Justiça. Olha, eu estou com pena, o senhor está tentando defender o indefensável. É muito difícil. É muito difícil. O Procurador-Geral, mas os promotores são por concurso. Muito difícil. Então, cabeça eleita. Ele tem razão, mas só a cabeça. E a gente não defende também esse modelo, não. Só a cabeça. Em Portugal tem inquérito policial? Está escutando que ele está confirmando ou não? Tem inquérito policial em Portugal? Portugal é juizado de instrução. É um modelo franco, o juizado enfraqueceu e mais da metade das investigações ao Ministério Público. Indonésia e Brasil desafiam quando praticam. Uma pergunta básica. Eu tenho certeza que o delegado que só eles gostam do inquérito. Também temos a consciência e o convencimento de que o nosso trabalho deságua, por extensão, no Ministério Público. Nós não discutimos isso aí. Não se venha aqui agora colocar de repente A gente vai ser melhor. A parceria não pode ter feudo. A presença do senhor está dizendo também aqui, Adelaide, pergunta para o procurador, se o senhor tem conhecimento sobre os dados estatísticos quanto ao aproveitamento do inquérito policial em face à persecução criminal. Aí eu já emendo aqui a pergunta do Renato em Coqueiros, qual é o papel do Ministério Público com a extinção do inquérito público, do inquérito policial? Tá, o papel nosso vai ser aquele papel que tem nos Estados Unidos, que tem na Alemanha, que tem na Itália. A gente vai acompanhar o trabalho da polícia muito mais forte do que hoje faz, através do controle externo da atividade policial, lembrando que o controle externo nosso é o judiciário. Qualquer ato que eu fizer de errado, a pessoa pode entrar com uma ação judicial contra mim e validar tudo. E tudo que eu faço é levar pleitos ao judiciário. A polícia me dá, o Ministério Público, a prova, a gente tem que pegar aquela prova voando e converter ela num processo e rezar para aquele processo converter em sentença, ou absolutória ou condenatória. Mas tudo que a gente faz é sempre controlado pelo judiciário. Eu não posso condenar ninguém, eu não posso ter busca, pressão, nada. Só o judiciário que faz. Então a gente, na verdade, o nosso controle, tal como o controle da polícia,
é o Ministério Público contra o outro do Ministério Público ao Judiciário. E a estatística que ele pede aqui, na verdade, ela pede a Adelaide. Ela pede estatísticas do aproveitamento do inquérito. São baixíssimas. Por que são baixíssimas? Eu posso dar, deputado, eu posso dar. É aquela estatística, mas eu vou falar um segundo só. Luiz, só aquela do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os inquéritos de Polícia Federal, somente 7,5% são aproveitados. Isso foi apurado pela TV Globo, quando nós fizemos o nosso congresso, que ela foi a Procuradoria-Geral da República, no estado do Rio. E é uma média alta, essa porque era a Polícia Federal. E o aproveitamento de todos os inquéritos lá no Rio de Janeiro. Sabe por quê também? Por causa das ingerências políticas. O que nós queremos é que o delegado não fique sucinto a transferências a mando do chefe de polícia ou do governo. E, pelo amor de Deus, o que o governador tem a ver com a busca da autoria daquele homicídio? Nada. Quem tem a ver com a busca daquela autoria daquele crime é eu, o senhor e o juiz. Gostaria muito mesmo de agradecer as presenças de todos os senhores. Até amanhã. Boa noite.